Bom dia, meus queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus vos seja multiplicada. Gratidão ao Senhor por mais esse dia que Ele nos concede e nos privilegia com o prazer de meditarmos em Sua palavra. Como diz o salmista lá no Salmo 1, verso 2, que o justo não tem prazer na impiedade. Antes, a sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita dia e noite. E hoje, amados, entramos no segundo e último dia de exposição do livro do profeta Miqueias. Eu estarei expondo dos capítulos 5 ao 7. No capítulo 5, a partir do verso 1, esse capítulo interessante apresenta algumas dificuldades, mas todas elas desaparecem se olharmos tudo à luz do futuro, conforme revelado na palavra profética. Aqui é necessário dividir a palavra da verdade corretamente, ou nunca encontraremos nosso caminho neste grande capítulo messiânico. As tropas se reúnem para sitiar Jerusalém. É o exército assírio se reunindo diante da cidade. Mas não é o assírio do passado, cuja invasão tanto Isaías quanto Miqueias descrevem profeticamente. Mas aqui é o assírio do futuro, o grande perturbador que invade a terra de Israel no tempo do fim, o tempo dos problemas de Jacó, o grande momento de dores de parto e libertação final. Este último invasor, o rei do norte, sitia Jerusalém. É a razão de tudo isso, sua longa história de problemas, culminando na grande tribulação, é a rejeição do juiz de Israel. É o Messias nosso Senhor. Eles o desprezaram, o insultaram, o feriram com uma vara na face. Ele é chamado de juiz de Israel porque o juiz ocupava a posição oficial mais alta em Israel. O rei de Israel ocupou este cargo. O golpe na face era considerado a maior desgraça. Assim como Zedequias, que feriu o profeta Micaías na face e perguntou-lhe: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Conforme narrado lá no primeiro livro de Reis, capítulo 22, verso 24. Em Jó, capítulo 16, verso 10, lemos a reclamação de Jó. Abriram contra mim a boca e me feriram com vergonha na face. Eles se reuniram contra mim. No verso 2 do capítulo 5, esse grande versículo é uma declaração entre parênteses, dando uma descrição do juiz de Israel. Mostra aquele que deve ser o governante e o juiz, o redentor e o rei. É a passagem que os principais sacerdotes e os escribas citaram ao ímpio Herodes, quando ele exigiu saber onde Cristo deveria nascer, conforme narrado lá no capítulo 2 de Mateus, verso 4. Esta grande profecia era, portanto, conhecida quando nosso Senhor nasceu para predizer o nascimento do Messias. De fato, os judeus sempre acreditaram nisso. Mas depois que ele nasceu e viveu entre eles e foi rejeitado por eles, eles tentaram deliberadamente explicar isso e inventaram fábulas para fazê-lo. Foi Tertuliano e outros professores proeminentes da igreja primitiva que argumentaram com os judeus que se Jesus não era o Messias prometido, a profecia dada por Miqueias nunca mais poderia ser cumprida, pois nenhum dos descendentes de Davi fora deixado em Belém. Mas aqui está mais do que um anúncio do local de nascimento de Cristo. Temos uma descrição maravilhosa de sua pessoa. Ele deve ser o filho de Davi, vindo da cidade de Davi, destinado a ser o governante em Israel.
mas ele é mais do que um descendente de Davi. Suas saídas têm sido desde a antiguidade, desde a eternidade. O pastor e teólogo Robert Forman, em seu comentário sobre esta passagem, diz o seguinte: não somos chamados a explicar essa maravilhosa e solene previsão, especialmente quando a vimos no menino de Belém, que veio ao mundo do seio do Pai. Aqui temos sua divindade totalmente revelada, bem como sua humanidade. Ele é o Deus homem. Nesta passagem, o testemunho de Miqueias se harmoniza com o de Isaías, lá no capítulo 9, verso 6, que diz: lembram-se, afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro, Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. No verso 3, o significado desse versículo se torna claro se o conectarmos com o primeiro verso e tratarmos o segundo versículo como um parênteses. Eles feriram o juiz de Israel na face, rejeitaram o Senhor da glória e, como resultado, Deus os abandonou. Portanto, ele os abandonará até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos retornará aos filhos de Israel. Esse texto é frequentemente aplicado ao nascimento de Jesus Cristo e conectado com Apocalipse capítulo 12, verso 1, onde fala do nascimento do filho varão. Não pode haver dúvida de que o filho varão no capítulo de Apocalipse é Cristo e a mulher descrita é Israel. Mas seu significado está em conexão com os últimos dias, quando Israel está em dores de parto para dar à luz ao remanescente, tão proeminentemente mencionado na profecia. Desde que a nação rejeitou o Messias, eles não tiveram nada além de sofrimento, mas as grandes dores de parto ainda virão no futuro, pois assim diz o Senhor: ouvimos gritos horríveis, de grande pavor, mas nenhum brado de paz. Indagai, pois, e considerai se um homem é capaz de dar à luz. Ora, por que então vejo todos os homens com as mãos sobre o ventre, como é comum às mulheres em trabalho de parto? Porque todos os rostos estão descorados e pálidos? Ah, como será terrível aquele dia, incomparavelmente doloroso. Será um tempo de tremenda angústia para Jacó. Contudo, ele será salvo. Jeremias capítulo 30, versos de 5 a 7. Então, aquele remanescente piedoso, voltando-se para o Senhor, nascido naquele futuro trabalho de parto, são chamados aqui de seus irmãos. Eles são os mesmos de que nosso Senhor falou na descrição do julgamento das nações, que ele executa quando está sentado no trono de sua glória. Veja Mateus capítulo 25, verso 31. Esse remanescente retomará o seu lugar com e como Israel, não se tornando parte da verdadeira igreja, que então não está mais na terra, mas tendo todas as esperanças judaicas terrestres realizadas no reino, do qual eles são o núcleo. Nos versos 4 a 6 do capítulo 5, esse texto se refere à sua segunda vinda. Ele ficará em pé e se alimentará na força do Senhor, pois ele é o Senhor, e eles, o Israel salvo, permanecerão. Sim, mas mais do que isso, ele será grande até os confins da terra.
Mas quão bela é a frase de abertura do verso 5. Este homem será a paz, ou a nossa paz. Dele Isaías falou também como o príncipe da paz, e que do aumento do seu governo e paz não haveria fim. Aqui se trata da paz que ele tem e dá ao seu povo restaurado, Israel. Ele será a paz para eles, quando o assírio, o rei do norte, entrar em sua terra, e por seu poder derrubará o invasor. Quem são os 7 pastores e os 8 homens principais? Eles serão aqueles que serão usados naquele dia para conter as hostes invasoras. Quem eles são é desconhecido, mas será conhecido no momento do cumprimento. Então a Assíria, a terra de Nimrod, bem como todas as potências mundiais inimigas, serão completamente eliminadas. Do verso 7 a 15 do capítulo 5, o remanescente restaurado e abençoado de Jacó possuirá um caráter duplo. Serão usados para abençoar e refrescar as nações, como orvalho da parte do Senhor, como chuvisco sobre a erva, e por outro lado, eles estarão no meio de muitas pessoas como um leão jovem, para vingar a injustiça e a oposição. Todos os adversários e inimigos de Israel serão exterminados. Todos os instrumentos de guerra serão eliminados, assim como as bruxas e os adivinhos. O espiritismo, a ciência cristã e outros cultos demoníacos que florescem agora, e ainda mais antes que ele venha, encontrarão seu fim vergonhoso. A idolatria e as imagens de escultura serão abolidas. Porém, antes que o Senhor venha, o espírito maligno da idolatria mais uma vez se apoderará de Israel, isto é, entre os apóstatas. Embora tudo isso se refira a Israel, também inclui o resto do mundo. Todas as ofensas serão retiradas de seu reino. No verso 15, uma tradução que seria melhor: e com raiva e furor executarei vingança sobre as nações que não me deram ouvidos. Ou seja, durante o final dos tempos, Deus enviou um testemunho às nações, e aqueles que não deram ouvidos cairão sob a ira do leão da tribo de Judá. No capítulo 6, dos versos 1 a 5, agora entramos no terceiro e último discurso profético. Este capítulo é lançado na forma de uma controvérsia. A declaração foi considerada por alguns como a mais importante na literatura profética. O 8º versículo tem uma definição de religião. O começo é sublime. Ouvi agora o que Yahvé diz. O profeta deve se levantar e contender diante das montanhas para que as colinas possam ouvir sua voz. As montanhas e os fundamentos duradouros da terra devem ouvir a controvérsia que o Senhor tem com seu povo e como ele implora a Israel. Segue-se então um terno e amoroso apelo de Yahvé, que ainda ama seu povo, apesar de sua maldade. Ele pergunta: ó povo meu, o que eu te fiz? Que condescendência incomparável! O Senhor, a quem eles rejeitaram, de quem se afastaram, não os denuncia por seus pecados, nem os enumera, mas pergunta se ele é o culpado de tudo isso. O que ele tinha feito de errado para com eles? Ele havia cansado o seu povo. O Todo-Poderoso deseja que eles testifiquem contra ele. Ele havia feito alguma coisa para que eles se cansassem dele. Nós podemos imaginar uma pausa aqui.
como que se o Senhor Deus estivesse esperando uma resposta. Mas não há resposta. Ele então continua a falar. Ele os tirou do Egito, redimiu-os da casa da escravidão. Ele havia dado a eles Moisés, Arão e Miriam, por quem ele os liderou. O Senhor os lembrou de Balaque, rei de Moabe, e de Balaão, filho de Beor, que queria que Israel fosse amaldiçoado. Mas o que Balaão foi forçado a dizer? Como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como Deus havia sido fiel e amoroso para com eles. Nos versos 6 e 7 do capítulo 6, aqui as pessoas falam, mas é significativo que não se dirigem ao Senhor, que lhes havia falado através do profeta. Eles sabiam que eram culpados e condenados. Então eles se dirigem ao profeta e perguntam o que fazer. Como que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Apresentar-me-ia diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano? Será que o Senhor se agradará de milhares de carneiros ou de 10.000 rios de óleo? Devo dar meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Por gerações lhes trouxeram ofertas queimadas, milhares de carneiros e rios de óleo. Mas não era nada além de uma adoração externa. Interiormente eles permaneceram os mesmos. Mas eles estavam dispostos a fazer mais nesse serviço externo, até mesmo sacrificarem seus próprios filhos primogênitos. No verso 8, o profeta dá a resposta de Yahvé à pergunta. Ele te mostrou, ó homem, o que é bom. E o que o Senhor requer de ti, senão que faças justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus? Onde que Deus fez essa demanda? Na lei, onde está escrito, Deuteronômio capítulo 10, verso 12. Dos versos 9 a 16 do capítulo 6, o Senhor fala novamente e põe diante deles mais uma vez sua degeneração moral. Balanças iníquas, pesos enganosos, atos de justiça. Eles estavam destituídos de misericórdia, pois estavam cheios de violência, mentiras e engano. Portanto, o julgamento agora deve cair sobre eles. Então o Senhor lhes diz: por tudo isso vos entregarei à destruição, e o seu povo ao desprezo e humilhação. Sofrerás o escárnio das nações. No capítulo 7, dos versos 1 a 6, Miqueias condoeu-se por causa dos oráculos de julgamento que Deus entregou por seu intermédio. Para Miqueias, acabou a colheita. Não havia nada à sua volta, senão frutos indesejáveis. As normas da sociedade falharam, todos saem para destruir uns aos outros. É a voz do profeta reclamando das condições do povo. Mas ele também é o representante típico do remanescente durante o período de dores de parto em Sião. Os versos 2 a 4 nos remetem à descrição encontrada lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versos de 10 a 26. As pessoas estavam procurando o mal com prazer. Devemos também notar que o nosso Senhor cita esta parte de Miqueias, principalmente os versos 5 e 6. Observe Mateus capítulo 10, versos de 21 a 36, que se aplica ao futuro remanescente. Dos versos 7 a 9 do capítulo 7, em meio às condições que o profeta descreve, lemos que seu refúgio era a oração, olhando para o Senhor com a certeza de que ele ouvirá. E ele diz: eu, porém, confiarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação.
o meu Deus me ouvirá. Essa será a atitude dos piedosos israelitas durante o tempo de angústia. É Israel falando no remanescente, representado pelo profeta. O inimigo é abordado. Na época de Miqueias, era o assírio. O tipo do fim, o assírio final, que inclui todas as potências mundiais em sua atitude antissemita, visando destruir completamente Israel. O verdadeiro Israel sempre teve este conforto, fundado no fato de que os dons e o chamado de Deus são sem arrependimento, que eles são a nação eleita, que sua queda deve ser seguida por sua ressurreição espiritual e nacional, como podemos ler também lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11. Por isso eles dizem: não te alegres contra mim, inimigo meu. Quando eu cair, eu ressuscitarei. Quando eu me sentar nas trevas, o Senhor será uma luz para mim. Esse será o caso quando sua maior escuridão vier no final dos tempos. É uma submissão voluntária à punição do Senhor expressa no verso 9. Eles reconhecem seus pecados e mais uma vez declaram: Ele me trará a luz e verei sua justiça. No verso 10, o povo de Israel sabia que sofreria afrontas nas mãos de seus inimigos durante o período do juízo divino. No entanto, o juízo que Deus traria sobre seu povo tinha por objetivo levá-lo ao arrependimento. Dos versos 11 ao 13 do capítulo 7, esses versos chamam a atenção para o dia no futuro, quando da restauração de Sião, ou Jerusalém. Esta é a profecia do retorno do remanescente. Seus limites serão aumentados para comportar o afluxo, a chegada dos salvos de entre as nações. A ideia desses versículos é um novo ajuntamento universal do povo de Deus na terra do Senhor. Entretanto, a terra dos que desafiarem o reino milenar do Messias ficará completamente despovoado. Dos versos 14 ao 15 do capítulo 7, Miqueias ora para que Deus, o pastor, cuidasse de seu rebanho. Miqueias pediu que as maravilhas provenientes do relacionamento entre Deus e seu povo, ocorridas na época do Êxodo, voltassem a acontecer. Ao que Deus responde com um enfático sim, afirmando que realizaria maravilhas. Nos versos 16 e 17 do capítulo 7, a resposta das nações ímpias às misericórdias renovadas de Deus para com seu povo seria de terror. As nações seriam humilhadas por terem zombado de Israel no dia de sua angústia. Por isso, viriam à presença de Yahvé com grande temor e tremor, e tomadas de medo o reverenciariam. Dos versos 18 a 20 do capítulo 7, os 3 versículos finais pertencem aos maiores das Escrituras do Antigo Testamento. Aqui ouvimos um grande louvor e uma explosão de adoração. Inicia-se com um trocadilho com o nome do profeta e seu significado. Quem é como Deus? Ou quem é um Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e passa pela transgressão do remanescente de sua herança? Ele não retém sua ira para sempre, porque se deleitou na misericórdia. Ele se voltará novamente, ele terá compaixão de nós, ele subjugará nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar.
Tu cumprirás a verdade a Jacó e a misericórdia a Abraão, a qual juraste a nossos pais desde os dias da antiguidade. Assim será o futuro louvor do remanescente da herança de Deus, quando o libertador vier a Sião e afastar a impiedade de Jacó, quando a aliança com ele será consumada e seus pecados serão tirados. Será um dia glorioso em que Deus os perdoará de seus pecados e não se lembrará mais deles. E assim nós concluímos a exposição de hoje e o livro do profeta Miqueias. Amados, como pudemos ver, Israel não agia em retidão, nem amava misericórdia, nem andava humildemente em comunhão com o Senhor. Mas por que não? Porque eles eram incircuncisos em seus corações. Fazer o que é certo, amar a misericórdia, andar em humildade com Deus é impossível para o homem natural. Para fazer isso, deve haver o novo nascimento. E o novo nascimento só ocorre quando Deus, através do Espírito Santo, convence o pecador que crê e expressa sua fé em Jesus com um verdadeiro arrependimento. Irmãos, eu gostaria de dizer que foi maravilhoso estar com vocês nesses 2 dias e compartilhar com os irmãos as profundezas dessas profecias gloriosas. Espero ter contribuído para uma melhor compreensão desse livro tão rico, entretanto tão pouco pregado em nossos púlpitos. Que o Eterno os abençoe e até a próxima, se Deus quiser.